seja junto mais uma vez. Como você abre a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Aí aqui, Ezequiel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Ezequiel 2, do 1 ao 10. Todo mundo achou? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, em Ezequiel 2, do 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Esta voz me disse, uma voz falou para o profeta Ezequiel: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito com E maiúsculo. Então o Espírito de Deus. Então o Senhor falando com ele. Quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava, ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te suja como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Assim diz a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, na presença do Espírito Santo. Amém. Então pode dar um glória a Deus aí, irmão? Glória a Deus. Aqui nós estamos falando no livro do profeta Ezequiel, em que o Espírito entrou em Ezequiel e ele teve essas revelações de Deus. Algo maravilhoso aconteceu. O tema que a gente vai trabalhar é Icabu ou Icabode, né? Eu falei assim: o que é isso? Icabode. Icabu e Icabode. Não é maçonaria, né? Senão também. Icabu. Vai botar Icabu. O que vamos falar Icabu, Icabode, tanto vai. Vai botar Icabode, vai botar Icabode. Tema. Icabu é ó, com circunflexo, ou Icabode, da maneira que eu estou falando. Que significa foice de Israel, a glória de Deus. Entendeu? Icabode significa foice de Israel, a glória de Deus. Icabu, mesma coisa. Foice de Israel, a glória de Deus. Ou seja, a saída da Shekinah, a saída da presença de Deus do meio do povo de Israel. Nós vivemos um tempo em que nós estamos buscando a presença de Deus, amém? Estamos buscando a presença de Deus para nossas vidas. Mas eu queria começar aqui pela saída de Deus da vida do povo, saída de Deus da comunhão com o povo, né? Porque o povo tinha seus problemas. Então Icabode foi-se de Israel a glória de Deus. O período interbíblico que separa o Antigo do Novo Testamento, em média 400 anos, um pouco mais disso, é um período que é reconhecido pela história pela história cristã, de que Deus não falou mais com o povo. Deus falava com o povo. Ezequiel era o Antigo Testamento, Deus ainda falava com os seus profetas, com o seu povo, mas
400 anos, que é o período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, é conhecido como o tempo que Deus calou, que Deus não usou profeta, que não levantou homens e mulheres para falar no nome dele. O assim diz o Senhor estava encerrado. Então, esse momento Deus calou. Foi daí que surgiu, nesse período, que veio o surgimento da filosofia grega. Deus calou, o homem começou a falar, né? E aí vem a filosofia grega, baseado nesse processo desses 400 anos. E é importante a gente compreender essa introdução, porque vai nos dar entendimento porque o Senhor se afastou do seu povo. Por que o Senhor se afastou do seu povo? É interessante frisar que esse exemplo da saída do Senhor no meio do seu povo não foi dele mesmo, porque representa para nós outros momentos que o Senhor, em todas as Escrituras, saiu do meio do seu povo, porque o povo tinha práticas que entristeciam o coração de Deus, e com isso Deus se afastou do seu povo. Também esse texto que a gente acabou de ler fala da saída de Deus do meio do povo por causa do erro do povo em interpretar a palavra de Deus. Então, o período do Advento, o período da vinda de Jesus, é o período que o Senhor envia João Batista, e João Batista é o primeiro profeta que começa a falar depois do período que Deus se calou. E ele vem falando: voz do que clama no deserto, preparai o caminho, as veredas, né, para a vinda do Senhor. Então Deus falou com o povo antes de 400 anos, antes de Cristo, depois voltou a falar 400 anos depois de Cristo, porque o povo tinha aprontado, e o Senhor deu um tempo de silêncio. E nesse tempo de silêncio, depois vem com a fala de João Batista profetizando. E é bem interessante que, num contraste com o que a gente leu aqui, que o Senhor fala para o profeta: olha, profeta, versículo 8: tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a carne rebelde, abre a boca, come o que eu te dou. Ou seja, não te insurja, ou seja, não deixe de falar o que eu estou te ensinando, não deixe de falar o que eu estou te compartilhando, para você não ficar igual a eles, né? Para você não ficar igual a eles. Então, quando o Senhor se afasta do povo, a sua presença se afasta, o homem começa a falar sozinho, a mulher começa a falar sozinha, sem a presença de Deus, e aí ele faz o que ele quer da sua vida, e sem a presença de Deus, se torna um fim nele mesmo, nela mesmo, e esse final não vai ser muito feliz, vai ser, aliás, um final muito triste. Então Deus levanta a profeta a partir de João Batista, começa a levantar homens e mulheres de Deus para falar de novo em nome dele. O texto base diz: para falar a casa rebelde, para também não ser rebelde e desobedecer ao Senhor. Versículo 8 diz que nós lemos, né? Esta deveria ser a postura do profeta no todo o Antigo Testamento, como fora Jesus e esses ensinos ao discípulo, o que Jesus ensinou ao discípulo: ouvir a Deus, a sua palavra. E é muito interessante que fala assim: veja o rolo, come o rolo, né? Geralmente fala isso, né? Come o rolo, né? Esse rolo que tem escrito por dentro e por fora, ou seja, o rolo é o quê? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Só que a parte do rolo que dá no profeta aqui, ele vai dizer aqui que essa parte do rolo, no versículo 10, finalzinho, fala assim: estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Era o que tinha para o momento. O povo estava numa situação que o que tinha para o momento eram lamentações, suspiros e ais. Ou seja, uma observação para o povo despertar e deixar de ser rebelde. Então era um chamado, uma exortação para o povo. Isso que estava no rolo. O texto diz: a boca do homem de Deus estava sendo cheia para falar o que estava escrito no rolo. Então a escritura pode por dentro e por fora, que era lamentações, suspiros e ais. Prova da saída da ausência da glória de Deus, porque ele está sinalizando ali que Deus está saindo dele. E isso é motivo de lamentações, suspiros e ais, porque nós, como a gente está falando aqui, eu não quero mais sair daqui. Quando a gente fala no espaço físico, nós queremos sair mais, é da presença do nosso Senhor. É isso. Uma vez que adentramos nessa presença, não podemos querer mais sair. E para sair é só não observar a palavra de Deus. Então, de geração em geração, a mesma mensagem precisa ser entregue quanto ao tanto o homem ou a mulher que recebe do Senhor como discípulo ou discípula. E aí, se você não faz o que Deus quer, se você não faz a orientação que Deus te dá, o que acontece? Deus vai se afastando. Por quê? A gente, por exemplo, eu creio muito na presença de Deus,
no Espírito Santo, o Senhor da glória conosco. Creio que Deus envia anjos para abençoar o seu povo, que a palavra de Deus diz em Hebreus que anjos são espíritos ministradores enviados para abençoar aqueles que estão de herdade eterna. E a gente também precisa entender que anjo luminoso, né? Aquele clarão, às vezes esse anjo não é luminoso, aquele clarão, e é uma pessoa que Deus usa para te abençoar, e tu nem sabe que está sendo abençoado por um anjo que Deus enviou. Então, muita gente desconsidera anjos, né? Nem fala de anjos, né? Até porque no período interbíblico teve muito essa questão de literatura falando sobre anjos, né? E o nome escrito apócrifo, com escrito falando o nome de Rafael, nada contra o Rafael, não, Rafael, gente, vou você, mas coloca Rafael com o nome de anjo, Uriel com o nome de anjo, que na Bíblia, no cano do Novo Testamento não tem esses anjos, mas isso foi criado no período interbíblico, quando Deus para de falar e o homem começa a criar. Mas é interessante frisar essa dimensão da preocupação de estar na presença de Deus e ser orientado segundo a vontade dele para aquele momento. A fala para aquele momento, ela fala que Deus estava saindo do meio deles, que fala de tristeza, né? Tristeza. Então, Icabu foi-se de Israel à glória de Deus, precisa se transformar na parousia, na vida do Senhor. Se você entende que há um movimento na nossa vida que está levando tristeza para Deus e que Deus está indo embora, né? A presença está indo embora, a gente tem que fazer um movimento reverso, né? Da busca de Deus para que venha a presença de Deus para a nossa vida, né? E assim, a gente, nessa pegada de percepção espiritual, irmão, nós somos homens e mulheres de Deus para falar o que Deus quer para aquele momento, né? Não é a mesma palavra para todo mundo, né? O Danilo tem uma necessidade aqui, eu tenho que falar para ele sobre a palavra de Deus sobre isso, né? A irmã Cláudia tem uma necessidade de falar sobre outra coisa, né? Eu tenho uma necessidade, eu tenho que falar para mim, né? Necessidade. Não é a mesma coisa para todo mundo, não é isso? Então a palavra, ela é revelada para nós diariamente, para que, e a sensibilidade espiritual vai nos dar o sentido certo para falar o que aquela pessoa precisa ouvir da parte de Deus que quer nos usar para essa dimensão. Por isso que a gente todo dia pede perdão pelo nosso pecado, todo dia queremos estar na vida santa, porque todo dia queremos estar comendo o rolo da interpretação da palavra de Deus, e todo dia queremos ser usados pelo Espírito Santo. Todo dia queremos ser usados pelo Espírito Santo. Se você não reconhece a presença real do Espírito Santo, física que eu falo na perspectiva espiritual, né? Só para falar com você que é real, como você é real, só que em outra dimensão, se você não reconhece a presença do Espírito Santo realmente na tua vida, você vai desconsiderando essa presença. E uma pessoa que você não cuida bem, ela fica perto de você? Ela quer ficar perto de você? Né? Não quer. Então é preciso aprender a lidar com aquela pessoa, entender como eu faço para andar com aquela pessoa e como agradar aquela pessoa, e assim ela vai estar próximo de mim, eu próximo dela, a partir da vida, né? Consequentemente, de grupos ou nações. Ela sai de pessoas, sai de grupos ou sai de nações. Ela se dá pela presença da rebeldia nas coisas de Deus. Você, interessante, né? Você não pode ser isso, é uma maneira para a gente pensar. A gente sabe que o Haiti é consagrado claramente a Satã. Isso é público, né? Consagrar o Haiti a Satã. Irmão, a destruição que passa por aquela região ali é horrível. Tsunamis, né? De centenas de milhares de pessoas, matando milhares de pessoas. Milhões de pessoas. Outro exemplo, eu já falei aqui, toda a região ali, Éfeso, aquela região ali, Capadócia, aquela região que era tudo ali onde Paulo pregava, né? Aquela região toda ali, Filipos, hoje tudo é Turquia. Paulo pregou, enviou pregadores para permanecer naquele lugar, e lá hoje tudo é muçulmano. E aí vem um terremoto e destrói, né? Boa parte da nação. A Síria é um problema só há muito tempo, né? E diante desse escopo que a gente vê, a discussão que acontece nesse lugar, será que é porque Deus saiu daquele lugar? A reflexão que a gente faz, né? Porque era só Deus sair do Egito que tudo virava praga, né? É só a presença de Deus sair, porque Deus é bondade, não é isso? Deus é bom, né? Deus é verdade. Se Deus não está, irmão, entra a mentira, não é isso? Deus não está, entra o medo. Deus não está, entra a sujeira. Se Deus não está, o mal se estabelece. Então,
se Deus está presente, há prosperidade no nome de Jesus. Há prosperidade no nome de Jesus. Ainda que a videira não floresça, né, e a videira não deu o seu fruto, ainda assim o servo de Deus está se alegrando no Senhor, porque a presença de Deus está ali. É diferente. É diferente. Então, a presença de Deus sai por causa da rebeldia nas coisas de Deus. Será que tem a ver com o abandono de Deus, esse exemplo que eu falei da Turquia, da Síria, do Haiti? Em 1 Samuel 4:21, veremos que a ausência de Deus por rebeldia começou no avô Eli. Lembra de Eli? Ele era um avô que ele, na verdade, foi orientado com as coisas de Deus para fazer as coisas de Deus e não fazer as coisas de Deus. E aí era insistido com ele. Ele morreu. Aí passou para o seu filho Finéias, que também morreu, e avançou para a nora, que morreu, e também alcançou o neto, que teve de viver sendo chamado pelo nome de Icabu. O nome do neto era Icabu ou Icabode, né? Porque ele teve que botar o nome do neto. Foi-se a glória de Deus. Já pensou? Né? Foi-se por causa de maldição que passou do avô para o neto. Por quê? O avô não exortou o filho não exortou o neto, e todos os três foram amaldiçoados, né? Porque não falou. E o Eli era um sacerdote, geração em geração. Não tem 1 Samuel 4:21 para você ler em casa. O mesmo que vazio, né, acabou de mesmo que vazio da glória de Deus, né? Foi-se a Shekinah de Deus. Veja que em 1 Samuel 3:13 o Senhor diz ao avô Eli, através de Samuel, que já o havia avisado que julgaria a sua casa. Mas o tempo passou e esse crente não aproveitou e nem obedeceu o tempo da presença da glória de Deus falando com ele. Ele já foi te dar essa realidade, já foi falado isso para você, mas ele continuou deixando a bagunça acontecer, a maldição acontecer. Todavia, o Senhor, perseguindo ali rumo aos seus propósitos, fala com outra pessoa, Samuel, que criança já obedeceu a voz de Deus, né? É muito interessante essa questão, né? O novo convertido aprende a palavra de Deus, teme a Deus e está disposto a fazer o que Deus manda. Samuel, jovenzinho, ouviu a voz de Deus, vai lá, fala para ele o que ele não falou para o filho dele, e vai resvalar no neto, vai lá, fala para ele. Ele foi lá, pequenininho, e falou a vontade de Deus. Forte, hein? Forte. Porque eu já falei hoje, eu estava pregando de manhã lá, agradeço a Deus, os irmãos foram lá ajudar lá na igreja do médico, irmão Danilo aí, irmão Jô, irmão Rafael, irmão Mariano. Esqueci alguém, não, né? A Júlia também foi, a hoje, Gustavo. Então, assim, foram lá ajudar lá, para a glória de Deus, lá foi bênção. Pedrinho também, quer dizer, Pedrinho. Esqueci o nome do Batista, estava lá, né? Glória a Deus, uma quadra bonita, né? Pedrinho estava lá, ajudando lá. Foi bênção. Então, essa presença de Deus, onde o povo de Deus está reunido, né? A glória de Deus, onde o povo de Deus está reunido, é o que a gente quer para nós, né? Mas nesse ambiente que você quer a glória de Deus, é um ambiente também que a gente vai deixando coisas da nossa vida para que a glória possa permanecer com você. Não é isso? É preciso deixar coisas da nossa vida, porque senão uns querem a glória de Deus e vai recebendo, e outros têm que deixar as coisas de lado para a glória de Deus que saiu retornar. A glória de Deus que saiu retornar. Mas é que é interessante, o texto aqui que a gente vai compartilhar aqui, Deus usa Samuel e ele servia Eli já idoso, mas ele era discípulo de Eli, mas ele não teve dificuldade de novo convertido chegar lá e falar, Eli, Deus mandou te dizer isso, que ele ia morrer, que o filho dele ia morrer, que ia ser uma tragédia, né? Porque cada da desobediência para uma pessoa que conhecia a palavra de Deus.
né? A pessoa que conhecia a palavra de Deus. Ele já era idoso. Aí falava, pastor, mas demorou, né? Ele já era idoso, né? Mas Deus tem seus propósitos, que pegou no filho, que pegou no neto, mas na verdade Deus queria restaurar. Deus dá tempo para restaurar, né? A gente vai conhecendo a palavra de Deus, ela vai restaurando. E aí ele queria que eles fossem cheios do Espírito Santo. Mas o menininho novo é que estava cheio do Espírito Santo. A gente estava compartilhando mais cedo sobre isso. Que quando vem uma dimensão para servir no reino de Deus, uma dimensão que Deus quer que você fale para alguém, você se sente, um irmão que já perguntava sobre isso aqui, ou a gente perguntava sobre isso, você fica cheio do Espírito, tu sente um negócio assim, né? Tu sente um arrepio, tu sente a presença de Deus e fala assim, caramba, tem alguma coisa que eu tenho que me dando um negócio diferente aqui, é Deus te levantando para uma coisa que você sabe o que é. O que acontece é que muitos não sabem o que é. O que acontece é isso. Acontece uma situação que tu fica cheio do Espírito, sempre arrepio da pena do Espírito Santo, mas tu não sabe o que é. E certamente Samuel sentiu essa pena do Espírito Santo e foi lá e falou o que tinha que ser falado, né? Então, lembra disso, né? Até uma irmã perguntou assim, não, pastor, mas eu sinto muito isso, está cheio do Espírito Santo. Direciona isso que Deus quer fazer, né? Porque é sinal que Deus está te visitando, né? Ou seja, a glória de Deus está na tua vida, está cheia da Shekinah do Senhor, né? Cheia da Shekinah do Senhor. E aí eu dou alguns exemplos lá sobre essa dimensão da presença de Deus. Então, o resultado final desta omissão, né, das vozes proféticas que ele teve lá, omissão que dá ouvido, o filho menor e o neto ficarem também com o peso da maldição. E todo o povo experimentou o Icabode. Por quê? Como eles eram a liderança da nação sacerdotal, eles eram a liderança, o que aconteceu? O Espírito Santo foi embora da terra que eles viviam. Então, quando o chefe da nação consagra a nação a uma entidade, não é isso? Aí a presença de Deus vai embora daquele lugar. O que eu ouvi de pessoas que falam assim, não vou ajudar a Síria não, no terremoto não, porque a Síria é muita maldade. Eu fico assim, o que o povo tem a ver com isso? Aquele povo só vive em guerra, é uma destruição só. Aquela liderança lá, radical, é muito, eu não estou mandando doação para ir para a Turquia, para lá não, como se o povo tivesse alguma coisa, né? Mas quando a liderança é do mal, afasta a presença de Deus de todos. Olha como é que é. É igual quando Jesus fala, ele chega na casa, primeiro amarra o valente dentro da casa, depois saqueia toda a casa, não é isso? Por quê? Uma vez que amarrou a liderança, saqueou toda a família, né? O mais forte foi amarrado, não é assim? O Jonas foi pregar em Nínive, a conversão chegou, o rei se converteu, toda a nação se converteu. Então, se Deus está e a nação entende que a sua liderança é fiel, né? Fiel sinceramente ao Senhor, e vai trabalhar essa sinceridade espiritual para toda a terra, para toda a sua nação, todo o povo é beneficiado. Mas se alguma mentira nisso e alguma consagração completamente oposta, toda a nação é prejudicada e sofre o dano. Porque então a gente não é, graças a Deus, que independente de um ou de outro, o Espírito Santo visita individualmente cada um de nós. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Então, por mais que toda a nação do Haiti está lá envolvida com o poder das trevas, e o povo deve sofrer muito com isso, quem clama o nome do Senhor, se tiver lá um homem santo entrando no quarto e orando, Deus pega aquele homem santo. Vive uma questão muito difícil, uma terra muito difícil, amaldiçoada, mas Deus está com ele, né? É igual o crente que se converte, na cara dele nem todo mundo é evangélico, mas cada um pensa uma coisa, faz outra coisa, e tem um comportamento que entristece o coração de Deus. Mas se você é de Deus, Deus há de te levantar naquela casa e te abençoar poderosamente, abençoar a tua família em nome de Jesus. A tua vida vai fazer diferente. Então o Espírito de Deus, a presença do Espírito de Deus revela ao profeta como se dá o Icabode. É muito interessante. A saída do Senhor a partir da Shekinah, que a partida da Shekinah. A Shekinah indo embora. Olha como é que acontece. Como é que a glória de Deus vai embora? Vamos lá, Ezequiel, está com Ezequiel aí? Ezequiel capítulo 2, que a gente leu assim. A glória de Deus, a mensagem de Ezequiel é essa para o povo. Triste. A glória do Deus de Israel se levantou, eles estavam vendo, Ezequiel tinha visão, eles estavam vendo isso acontecendo. A glória do Deus de Israel
se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura. Então, Ezequiel está vendo ali, ele está com a visão que Deus dando a ele, a glória de Deus se levantando. Quando a gente fala querubim, são os anjos querubins, que é conhecido como da preservação da santidade de Deus ali, né? Os anjos querubins também é conhecido como trono carruagem, entendeu? Então, como se o Senhor estivesse subindo sobre o trono carruagem. Então, o profeta está vendo isso aqui, né? Olha o que é a manifestação do dom de Deus, né? Na vida de uma pessoa, né? A pessoa que tem dom de visão, muito legal, né? Ela está vendo aqui o Senhor sendo se colocando sobre os querubins. 9:3. Aí 10:1 fala assim: olhei, Ezequiel ainda, 10:1, olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. Então ele já está vendo ali que tinha um trono sobre os querubins, e o Senhor está se achegando para sentar naquele trono, semelhante a um trono. Aí versículo 4, versículo 3 e versículo 4, a gente viu o versículo 1, 3 e 4 lá no 10. É por etapa, né? Embaixo, sobe no querubins e tal. Aí versículo 3, os querubins estavam ao lado direito da casa. Ele está vendo onde é que está o querubim, onde está situado. Quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio anterior. Então, a nuvem simboliza o quê? A presença de Deus. Então, Deus está saindo, e onde ele está passando, está enchendo a presença dele. Muito interessante, né? Até na saída, onde ele está passando, está cheio da presença de Deus. E aí ele vai dizer no versículo 4: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. Está se movimentando. A casa encheu-se de nuvem. A presença de Deus é escondida pela nuvem. E o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Então aqui já foi mais uma caminhada do trono carruagem com o Senhor. Aí no versículo 18 e 19, no capítulo 10, continua ele saindo. 18 e 19, fala assim: então, ele está vendo, saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se levantaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas, um carruagem com rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. Então já andou e parou a porta da entrada oriental. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então já saiu para uma outra região. Aí no capítulo 11, verdadeiramente, versículo 23, 11, 23, fala assim, depois de ler todo o texto, você vai entender como é que vai chegando a essas partes. Aí o versículo 23 fala assim: a glória do Senhor subiu do meio da cidade, já saiu da casa, né? Já saiu do templo. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Foi lá para o monte das Oliveiras. A glória do Senhor estava no meio do povo, e a mensagem pela rebeldia do povo era que o Senhor estava indo embora, irmãos. Quer dizer, o profeta, depois de tantos anúncios que o povo não queria ouvir, esse profeta Ezequiel veio para anunciar: o Senhor, por causa da rebeldia de vocês, está indo embora. Irmão, viver sem Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Viver sem Deus, primeiro que quando a gente não conhecia o Senhor, pela ignorância, o Senhor cuidava de nós, nos guardava, a gente era ignorante, né? A gente estava protegido por Deus. Uma vez que a gente passou a conhecer o Senhor, porque não entristeceu o Senhor de tal forma que Ele vai se afastar de nós, né? Nunca. A rebeldia é respondida com o abandono de Deus, por ser para o Senhor como pecado de feitiçaria. A Bíblia fala que a rebeldia é como pecado de feitiçaria ou bruxaria. A arrogância ou obstinação é como idolatria, diz a palavra. Então você, quando tem arrogância ou obstinação, é como se você tivesse idolatria de si próprio. Arrogância ou obstinação é como se tivesse idolatria de si próprio. Eu estava conversando com um homem hoje lá, eu testemunho de manhã lá, aí no final, um rapaz que fala essa oração, falou comigo assim:
pastor, eu quero falar com o senhor é ateliê de testemunho, o senhor guarda testemunho, o senhor vai entender por lógico. Aí ele falou, vou te contar, mas era tanta coisa. Chegou na hora que o Danilo chegou perto, está tudo bem, pastor? Eu falei, tá, porque eu não conseguia sair, porque era muita coisa ele falando. E uma coisa que ele falou, que ele, o Maracanã me ovacionava, agora era um lutador de arte marcial, fica lá para ele, um monte lá e tal, batia em 7 de uma vez só e tal, o cara controlava. E aí ele falou que ele não acreditava em Deus. E ele falou que ele se colocava contra Deus, porque ele se dizia Deus. Teve em casa um dia de tanta arrogância que ele fez, que quando o pessoal ia pegar para ele pegava o papelzinho e jogava na cara da pessoa. Ele era arrogante esse ponto. Mas ainda ele conheceu uma mulher evangélica e aí foi viver com a mulher, foi namorar com a mulher. E aí teve um dia que a mulher foi falar de Jesus para ele pegou e falou muito besteira para a mulher, e ele era metido a fortinho, né? Bateu em 7, né? Metido a fortão, né? Aí deu um tapa no olho da mulher. Aí ele falou, mas eu fiz errado. Eu estava vestido, né? Ele falou, mas eu fiz errado, mas eu fiz aquilo ali. Aí ela se ajoelhou na minha frente. Eu falei, é isso mesmo, porque eu sou o teu Deus. Eu disse, não gosto desse. Eu tenho que adorar a mim. Eu não gosto desse, falou. Aí eu ali. Não, porque ali bota a mão na cabeça e cai, né? Se fosse esse caso, né? Ele está convertido ali. Aí ele falou, porque eu sou Deus, e aí ele falava o nome de Deus assim. Aí quando ele falou que nessa noite, depois de tanta besteira, depois de anos, e aconteceu com essa mulher crente, ele pegou e foi dormir. Ele falou, eu falar em mal súbito, eu falei, falar em mal súbito. Ele falou que ele teve derrame, infarto, um monte de coisa, uma vez só naquela noite. 4 coisas lá que eu não gravei para o cara gravar em Vitória, mas falou um monte de coisa. Aí eu falei, aí me internaram, fui internado. Aqui, aí ele mostrou um monte de cirurgia aqui no pescoço. Aí ele falou, eu fui internado. E aí fiquei internado lá, em coma, um tempo lá. E essa mulher, ela orava por mim. Tu vê, essa mulher orava por mim. E aí, o que deu na história? Eu quero saber porque um monte de coisa aconteceu, ele contou muita coisa para mim. Aí ele pegou e falou, o que aconteceu? Eu no hospital, eu senti, eu não monte foi revelado também depois o que era isso, mas eu senti assim, uma mão macia me analisando 3 vezes. Aí me disseram que era um sinal de cuidado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou que recebeu essa revelação no monte. Mas eu fiquei quebrantado e tal, você está ali, mudou a vida dele. Um cara que não tinha nada de Deus, né? E aí ele falou uma frase que Deus falou para ele, que sempre esteve com ele, Era ignorante, não é isso? Apesar da marra, de tudo que ele falava de besteira, ele falou, Deus disse para mim, pastor, que ele sempre esteve comigo. Para tu ver, com toda arrogância. Então depois que você conhece a Cristo, irmão, não dá para viver mais sem Cristo. Não dá para ir embora da nossa vida, tá vendo? Então é um testemunho dele que ele desabafou ali, porque ele foi receber oração, ele foi tocado pelo Espírito Santo lá, veio falar comigo. Aí ele falou que evangeliza na rua, falando sobre, olha, ninguém foi pior do que eu estou lá, porque eu fazia isso, entrega folheto falando isso, eu fazia isso, eu fazia isso, eu falei, fica onde? Aqui no MEC, perto do hospital, eu fazia isso, aí eu falei para ele, por que tu não anuncia Jesus, já que está no meio do povo, né? Fala, o que Jesus fez para salvar o ser humano, falar da obra de Cristo na terra, prega o Evangelho, porque o Evangelho tem poder para transformar o ser humano. Você prega o Evangelho. Quando alguém chegar perto de você, tocado pelo poder do Evangelho no coração, porque a palavra foi pregada, você vai pegar, a pessoa vai falar, mas eu faço isso, aquilo, outro. Você fala, não se preocupa, não, vou te contar a minha história, né? Aí você vai dar o testemunho. Porque se você ficar falando o tempo todo que você faz, todo dia você fica ali falando isso, que está 7 anos convertido já, todo dia falando isso ali, aí a pessoa fala assim, mas a igreja está cheia de ex, né? A igreja que tem mais é ex, né? Ex isso, ex aquilo, e tu não falou de Jesus, né? É melhor você ler o papelzinho, botar na cabeça o papelzinho e falar o que está no papelzinho, que é o folhetim evangélico, melhor que falar isso para tocar o coração da pessoa e depois usar o teu testemunho para poder a pessoa entender que, por mais que ela seja problemática, tu também foi e conta a tua história e a pessoa vai ficar com a palavra de Deus no coração que transformou você e vai transformar outra pessoa.